Você já percebeu como a vida tem uma maneira curiosa de nos conduzir por caminhos que nem sempre entendemos de imediato? Há dias em que tudo parece sair do controle, em que as perguntas ecoam na mente e você se sente quase perdida, tentando encontrar sentido em situações que parecem não ter lógica alguma. Talvez você já tenha se questionado. Será que tudo isso tem um propósito? Ou são apenas acontecimentos soltos no meio do caminho? O coração humano clama por respostas, e ainda mais o seu coração que busca, de forma tão intensa, compreender os mistérios da vontade de Deus. É nesses momentos de incerteza que a fé precisa se tornar o seu alicerce, porque, mesmo que os olhos não consigam enxergar, Deus continua trabalhando nos bastidores. Em Isaías 55:8-9 está escrito: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa palavra nos lembra que há um plano maior, e que a nossa visão limitada não consegue captar toda a beleza daquilo que Ele está construindo em silêncio. Pense em quantas vezes você olhou para trás e percebeu que uma dor que parecia insuportável se transformou em aprendizado, ou que uma perda abriu portas que você nunca teria considerado. Quantas situações em que você achou que era o fim, mas que, na verdade, eram apenas o início de algo novo que estava prestes a florescer. É impressionante como Deus pega até mesmo os pedaços quebrados da sua vida e os transforma em algo inesperadamente belo. Talvez você tenha atravessado recentemente um momento de dúvida, em que parecia que tudo conspirava contra você. Pessoas se afastaram, portas se fecharam, oportunidades desapareceram. Mas será que já pensou que isso pode ter sido a forma de Deus te proteger de algo que lá na frente te faria mal? Ele enxerga o que você não vê. E é justamente por isso que você precisa aprender a descansar. Descansar não significa cruzar os braços, mas sim entregar os pesos que você não pode carregar e confiar que Ele sabe o caminho melhor que você. O mundo em que vivemos valoriza demais o controle. Tudo precisa estar planejado, calculado, organizado. Mas, sinceramente, quantas vezes isso deu certo de verdade? Quantas vezes você não percebeu que, apesar de todo o esforço, a vida simplesmente não seguiu o roteiro que você havia imaginado? E é nesse ponto que surge o convite de Deus: confiar. No Evangelho de Mateus 6,34, Jesus nos ensina: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa palavra é como um abraço para o coração ansioso. Ela diz que você não precisa resolver tudo hoje, nem controlar o que ainda nem aconteceu. Você já percebeu que muitas das suas noites em claro não mudaram absolutamente nada na situação? As preocupações consumiram energia, drenaram sua alegria, mas não alteraram o resultado final. Se ao invés disso você tivesse usado esse tempo para conversar com Deus, para abrir o coração e simplesmente dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Talvez a paz tivesse invadido sua alma, porque a paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que você não está sozinha. Existem pessoas que passam a vida inteira tentando encontrar respostas para tudo e acabam esquecendo de viver o presente. Você não pode cometer esse mesmo erro. Deus te chama hoje para descansar nele, para abrir mão dessa necessidade de controlar cada detalhe e simplesmente deixar que ele conduza a história. É como se você estivesse diante de uma tapeçaria enorme e só conseguisse ver o lado de trás, cheio de fios soltos e cores misturadas. Parece confuso, sem sentido, mas quando a tapeçaria é virada, tudo faz sentido. Assim é a sua vida nas mãos do Criador. E quando os pensamentos começarem a pesar, lembre-se do que está escrito em Filipenses 4:6-7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa promessa é viva, é real e se aplica a você. Se você olhar ao redor, vai perceber que até mesmo a natureza segue esse ritmo. Uma semente precisa morrer
para que surja uma nova vida. Uma árvore perde as folhas no outono para florescer novamente na primavera. Nada é por acaso. Tudo segue um ciclo que Deus estabeleceu desde o princípio. Da mesma forma, cada fase que você atravessa faz parte de algo maior. Então, não permita que a ansiedade te paralise. Não deixe que os pensamentos negativos te convençam de que você está sozinha ou esquecida. A verdade é que Deus nunca te abandona. Ele está presente em cada detalhe, mesmo quando você não percebe. E a sua parte é crer, mesmo quando parece não haver motivos para isso. Porque a fé é justamente isso: acreditar antes de ver. Antes de encerrarmos este primeiro momento juntas, quero te pedir algo especial. Escreva aqui nos comentários a frase: "Eu escolho confiar em Deus, mesmo sem entender." Isso vai ser um marco para você mesma, uma declaração pública da sua fé, e, ao mesmo tempo, um testemunho que pode encorajar outras pessoas que também estão lutando contra as incertezas. Você já percebeu como a mente tem o poder de multiplicar problemas que muitas vezes nem chegaram a acontecer? É como se os pensamentos corressem em círculos, criando cenários que só existem dentro da sua cabeça. E cada volta parece trazer ainda mais medo, mais peso e mais confusão. Você pode estar vivendo isso agora, situações que ainda nem se concretizaram, mas que já roubaram a sua paz. E é nesse ponto que você precisa se lembrar de uma verdade profunda. Nem tudo precisa ser entendido, mas tudo pode ser entregue. Quantas vezes você tentou encontrar explicações para dores antigas, relacionamentos que não deram certo, projetos que fracassaram, sonhos que pareciam tão próximos, mas que se perderam pelo caminho? Talvez a sua pergunta tenha sido: por que comigo? O que eu fiz de errado? Mas e se não for sobre erro? E se for sobre aprendizado? E se aquilo que você interpretou como perda na verdade foi livramento? É difícil pensar dessa forma quando ainda dói, mas com o tempo, você percebe que Deus escreve linhas que os olhos humanos não conseguem decifrar. Há uma passagem em Romanos 8:28 que diz: "Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." Note a força dessa promessa. Todas as coisas, não algumas, não somente as boas, mas todas. Isso significa que até aquilo que parece quebrar, você está sendo usado para moldar algo dentro de si. O que você chama de atraso, Deus chama de preparo. O que você enxerga como silêncio, Ele chama de construção. O problema é que quando você se apega demais às suas próprias explicações, corre o risco de se prender em uma prisão mental. A mente insiste em procurar justificativas, mas o coração precisa aprender a descansar. O excesso de análise gera fadiga espiritual, porque a fé não se alimenta de provas, mas de confiança. Você pode até não ter todas as respostas hoje, mas pode ter a certeza de que existe um autor conduzindo a sua história com perfeição. Já reparou que os discípulos de Jesus também passaram por momentos de confusão? No Evangelho de João 13:7, quando ele lavava os pés deles, disse: "O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois." Essa é a essência da fé. Entender depois, confiar primeiro. Você não precisa ter todas as páginas reveladas para acreditar no livro inteiro. E, enquanto você espera, é importante cultivar um coração agradecido. Porque a gratidão abre espaço para que a esperança floresça, mesmo em meio à dor. Quando você agradece pelo que já tem, seu olhar se abre para enxergar o que parecia invisível. Gratidão não muda o passado, mas muda a forma como você caminha para o futuro. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso confiar quando não vejo saída? A resposta está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. A fé é essa ponte invisível entre a sua fragilidade e a força de Deus. É como caminhar em direção a uma luz que você ainda não enxerga por completo, mas que você sabe que está lá. Não significa que você não vá sentir medo. O medo é natural, mas ele não pode comandar as suas decisões. O que deve comandar é a confiança em quem prometeu estar ao seu lado até o fim dos tempos.
é lembrar-se de Mateus 28:20, quando Jesus disse: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Você nunca está só. Nunca. Pense agora em algo que tem tirado a sua paz. Uma situação que você não consegue resolver, por mais que tente. Eu quero te convidar a imaginar colocando isso nas mãos de Deus, como quem entrega um presente. Você não vai pedir de volta. Você não vai tentar controlar o que será feito com isso. Apenas entregue. Essa entrega é libertadora, porque tira o peso dos seus ombros e coloca nas mãos daquele que sabe lidar melhor com qualquer situação. Quando você faz esse movimento, descobre que confiar não é passividade, mas força. Não é desistir, é aprender a descansar. A verdadeira força não está em resolver tudo, mas em saber em quem descansar quando não há solução aparente. É aí que nasce a serenidade, aquela que Paulo chama de a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Agora quero te convidar para algo especial. Se esse vídeo está tocando o seu coração, não deixe de se conectar ainda mais com essa comunidade que cresce a cada dia. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e te lembram que você não está sozinha nessa caminhada. Mas, mais do que isso, quero te fazer um pedido diferente. Compartilhe nos comentários uma palavra que defina o que você deseja viver daqui para frente. Pode ser esperança, fé, paz, confiança, ou até outra que só você saiba. Essa interação vai muito além de um simples comentário. Vai ser como um mural de declarações, onde cada pessoa que passar por aqui poderá ler e sentir-se encorajada. Já imaginou alguém entrar neste espaço desanimada e, ao ler a palavra que você escreveu, encontrar ânimo para continuar? O seu gesto pode ser resposta para outra vida. Então, antes de seguirmos, faça esse ato de fé. Escreva a sua palavra nos comentários. Que ela seja como uma semente plantada não só no seu coração, mas também no coração de quem está caminhando junto com você. Você já parou para perceber como os maiores milagres da vida acontecem nos detalhes mais simples? Muitas vezes, estamos esperando por grandes sinais, respostas extraordinárias, manifestações visíveis que provem que Deus está no controle. Mas, se você prestar atenção, perceberá que Ele já está falando em coisas aparentemente pequenas, no abraço inesperado de alguém, em uma porta que se fecha de repente, em um encontro que parece casual, mas que muda completamente o rumo da sua vida. O problema é que, na correria do dia a dia, você talvez não tenha dado espaço para ouvir essa voz suave que guia seus passos. A Bíblia nos mostra que Deus não fala apenas através do extraordinário. Em 1 Reis 19, 11 e 12, quando Elias esperava ouvir a voz do Senhor, vieram o vento forte, o terremoto e o fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum deles. Ele estava em um sussurro suave. Isso é tão profundo, porque mostra que, muitas vezes, você procura Deus nas grandes respostas, mas Ele está justamente na calma, no silêncio, nas entrelinhas do seu cotidiano. E talvez seja por isso que você precise aprender a desacelerar. Porque quanto mais barulho ao redor, mais difícil se torna ouvir o que Ele está dizendo. E é nesses instantes de silêncio que a confiança é fortalecida. Não é fácil parar quando tudo dentro de você grita por movimento, mas é necessário. O silêncio de hoje pode ser o preparo para a clareza de amanhã. Lembre-se de quantas vezes você se desesperou achando que não haveria solução. E no momento certo uma resposta veio, de um jeito que você nunca teria imaginado. Isso não aconteceu por acaso. Isso foi cuidado. Isso foi amor. Deus está muito mais atento a você do que você consegue imaginar. Ele se importa com cada lágrima que cai, com cada suspiro de cansaço, com cada oração que parece não ter palavras. Em Salmo 56:8 está escrito: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ou seja, nenhuma dor sua é esquecida. Nenhum detalhe da sua história passa despercebido. Mas existe algo que você precisa compreender. Confiar não é sinônimo de ausência de lutas. A confiança verdadeira se prova justamente no meio delas. Porque é fácil acreditar quando tudo está no lugar.
O desafio está em acreditar quando nada parece fazer sentido. É como andar sobre as águas, como Pedro fez em Mateus 14:29. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, conseguiu fazer o impossível. Mas quando olhou para o vento e para as ondas, afundou. Isso mostra que a direção do seu olhar determina a força da sua fé. E aqui eu te pergunto, onde estão os seus olhos hoje? Estão fixos naquilo que te causa medo? Ou estão firmes em Jesus? Porque aquilo que você escolhe olhar cresce dentro de você. Se você olha apenas para os problemas, eles se tornam gigantes. Mas se você olha para Deus, percebe que o gigante nunca foi tão grande assim. Você pode estar atravessando um tempo em que tudo parece escuro, mas saiba que até a escuridão tem um propósito. Às vezes, Deus apaga as luzes ao redor para que você aprenda a enxergar pela fé. É como se Ele dissesse: confie em mim mesmo quando você não vê nada. E isso é tão libertador, porque mostra que você não precisa das respostas para descansar. Só precisa da certeza de que Ele está no controle. O apóstolo Paulo compreendeu isso de uma maneira muito especial. Em 2 Coríntios 12:9, Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando você se sente fraca, é aí que a força de Deus se manifesta de forma ainda mais poderosa. Sua fragilidade não é sinal de derrota, mas de dependência. E depender de Deus é o maior lugar de segurança que você pode estar. Você não precisa carregar o peso do mundo sozinha. Não precisa resolver tudo agora. Não precisa se cobrar a perfeição. O que você precisa é aprender a descansar na certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. E quando essa verdade entra no coração, a vida muda completamente. Você passa a viver com mais leveza, mais esperança, mais confiança. Pense em como a sua jornada pode ser transformada quando você escolhe confiar mais e se preocupar menos. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas significa que eles deixam de dominar você. É como trocar uma mochila pesada por uma bem mais leve. A estrada continua a mesma, mas agora você consegue caminhar com fôlego e com alegria. E sabe o que é mais bonito? É que quando você aprende a descansar, passa a ser inspiração para outras pessoas. Seu jeito de lidar com a vida, mesmo nas dificuldades, se torna um testemunho vivo. Pessoas começam a olhar para você e enxergar esperança. E tudo isso porque você escolheu confiar em quem nunca falha. Por isso, não tenha medo de soltar o controle. Não tenha medo de entregar aquilo que você não consegue mudar. Porque quando você entrega, abre espaço para que Deus faça o impossível. E o impossível é justamente o território onde Ele mais gosta de agir. Antes de encerrarmos este momento, quero deixar uma reflexão prática. Qual é a área da sua vida em que você mais sente dificuldade de confiar? Pode ser a família, as finanças, a saúde, os relacionamentos. Pense nisso agora e nos comentários escreva: hoje eu entrego nas mãos de Deus. Complete essa frase com aquilo que tem tirado o seu sono. Essa atitude simples vai ser um ato de fé e também um gesto de coragem. Porque declarar em voz alta, ou mesmo escrever, é uma forma de assumir diante de si mesma e diante de Deus que você decidiu confiar. E cada vez que alguém ler o que você escreveu, também vai se sentir motivado a entregar o que carrega. Esse espaço vai se tornar um verdadeiro jardim de testemunhos, onde cada declaração será como uma flor que nasce para lembrar que não estamos sozinhas, mas unidas pela mesma fé. Você já percebeu como a vida, em muitos momentos, se parece com uma estrada cheia de curvas inesperadas? Você anda um pouco, acredita que sabe o próximo passo, mas de repente, uma mudança acontece, e tudo aquilo que parecia certo desmorona em segundos. E nesses instantes é natural que o coração se agite, que as perguntas cresçam dentro de você e que a vontade de desistir bata à porta. Mas é justamente nesses pontos da caminhada que Deus mais trabalha. Não para te confundir, mas para te ensinar a confiar. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Essa palavra é um lembrete de que a sua parte não é controlar tudo, mas entregar. Entregar é um gesto profundo, porque exige humildade. Significa admitir que você não tem todas as respostas, que suas forças são limitadas e que precisa descansar nos braços de um pai que sabe o que está fazendo. É curioso pensar que muitas vezes você luta tanto para segurar as rédeas da sua vida, como se tudo dependesse apenas de você, quando na verdade o maior ato de força está em abrir a mão. É como uma criança que insiste em carregar um peso maior do que consegue, mas, quando solta, descobre que o pai já estava ali pronto para ajudá-la o tempo todo. Assim também é você diante de Deus. Ele nunca te deixa, mas espera que você confie o suficiente para soltar. E não é fácil soltar, porque a mente humana se acostumou a acreditar que controlar é sinônimo de segurança. Mas será que é mesmo? Quantas vezes você planejou tudo nos mínimos detalhes e, mesmo assim, nada saiu como o esperado? Quantas vezes você tentou antecipar cada passo e ainda assim foi surpreendida? A verdade é que não há segurança maior do que confiar em quem já conhece o futuro. Você pode até não saber o que acontecerá amanhã, mas o Senhor já está lá. Ele já viu cada detalhe da sua história, já preparou cada encontro, já escreveu cada resposta. O que para você é surpresa, para Ele é plano. O que para você é confusão, para Ele é ordem. Por isso, descansar nele é sempre o caminho mais seguro. Pense em Abraão, chamado por Deus para sair de sua terra sem saber para onde iria. Gênesis 12:1. Isso exigiu coragem e confiança. Ele não tinha mapas, não tinha garantias, não tinha explicações. Tinha apenas a promessa. E a promessa foi suficiente para que ele desse o primeiro passo. Assim também é com você. Talvez hoje Deus esteja pedindo que você dê passos, sem todas as garantias, sem todas as certezas. E se Ele pediu é porque já preparou o chão onde você vai pisar. E quando você olha para trás, percebe quantas vezes o cuidado dele já esteve presente. Aquela situação que parecia impossível, mas que de alguma forma se resolveu. Aquele momento em que você pensou que não suportaria, mas suportou. Aquelas lágrimas que caíram em silêncio, mas que foram enxugadas de maneira inesperada. Nada disso foi acaso. Foi providência. E é importante entender também que Deus não trabalha segundo a sua pressa, mas segundo o tempo dele. E o tempo de Deus nunca atrasa. Ele chega na hora exata, nem antes, nem depois. A paciência talvez seja uma das maiores lições da fé, porque ensina você a confiar mesmo quando o relógio parece demorar a se mover. Lembre-se do que está escrito em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, não se desespere se a resposta ainda não chegou. Talvez ainda não seja o momento. Talvez haja coisas dentro de você que precisam ser moldadas antes da bênção chegar. Porque o cuidado de Deus não é apenas te dar o que você pede, mas preparar você para receber. Quantas pessoas você já viu que conquistaram algo antes da hora e não conseguiram sustentar? Deus não quer que isso aconteça com você. Ele prepara, Ele molda, Ele fortalece e só depois Ele entrega. E enquanto você espera, Ele também te chama para continuar caminhando. Porque esperar em Deus não é ficar parada, mas é seguir confiando. É continuar semeando, mesmo sem ver a colheita ainda. É continuar orando, mesmo sem ouvir resposta imediata. É continuar acreditando, mesmo quando a realidade insiste em dizer o contrário. Essa espera ativa é a essência da fé. No fundo, você sabe que já experimentou isso antes. Em algum momento da sua vida, você teve que confiar sem garantias. E olhando para trás, percebe que valeu a pena. Então, por que agora seria diferente? Se Ele cuidou antes, por que deixaria de cuidar agora? O caráter de Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. E quando você começar a sentir o peso da dúvida, lembre-se de quem você é. Você não é apenas alguém tentando sobreviver ao caos.
Você é filha amada, escolhida, cuidada. Deus não olha para você como mais uma no meio da multidão. Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada fio de cabelo da sua cabeça. Mateus 10:30. Isso mostra o quanto você é importante para Ele. Por isso, erga a cabeça e continue. Você não está perdida, você está sendo conduzida. A estrada pode parecer incerta, mas a mão que te guia é firme. E isso é suficiente para que você tenha paz. Agora quero te fazer um convite. Respire fundo e pense em tudo aquilo que tem pesado no seu coração. Imagine-se entregando cada situação, cada medo, cada preocupação, nas mãos de Deus. E depois disso, compartilhe nos comentários uma pequena frase. Eu entrego meu caminho ao Senhor. Essa frase, simples mas poderosa, será como uma chave que abre uma nova forma de enxergar sua vida. Porque, quando você escreve isso, não é apenas uma frase, é uma decisão. E lembre-se, outras pessoas vão ler o que você declarou e podem ser fortalecidas pela sua fé. Você não imagina o quanto um comentário pode transformar o dia de alguém que precisa ouvir exatamente isso. Você já percebeu como a vida sempre traz lições escondidas até nos dias mais comuns? Muitas vezes, você acredita que precisa de respostas grandiosas, sinais extraordinários ou milagres visíveis para ter certeza de que está no caminho certo. Mas na realidade, Deus ensina de formas muito sutis, em pequenas situações que só ganham significado quando você olha com atenção. A vida é como um livro cheio de capítulos, e cada página, por mais simples que pareça, guarda uma mensagem especial. Quando você olha para trás, consegue perceber que até mesmo os tropeços fizeram parte da caminhada? Talvez naquela época tenha doído, mas hoje, revendo o que passou, você consegue enxergar que havia um propósito escondido. É como se cada detalhe, por mais confuso que fosse, tivesse ajudado a moldar quem você é agora. E esse é o modo de Deus agir. Ele não desperdiça nada. Até mesmo aquilo que parece perda se transforma em semente. No Evangelho de João 16:33, Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa não elimina as dificuldades, mas te dá uma perspectiva diferente. Significa que os obstáculos não são o fim da linha. Significa que, mesmo que as lutas sejam inevitáveis, a vitória já foi declarada. É como caminhar em uma estrada sabendo que, por mais difícil que seja o trajeto, o destino final é seguro. E quando você começa a enxergar a vida por esse ângulo, algo muda dentro de você. Os problemas não desaparecem de repente, mas perdem o poder de te dominar. A ansiedade dá lugar à confiança. O medo é substituído por coragem. A dúvida se transforma em esperança. Porque no fundo você sabe que não está sozinha, que há um Deus cuidando de cada detalhe, até dos que você não percebe. Talvez você esteja passando agora por uma fase em que tudo parece sem direção. É como caminhar em meio à neblina, em que você só enxerga alguns passos à frente. Isso assusta, eu sei. Mas essa é justamente a essência da fé. Seguir sem ver tudo, acreditando que a estrada continua mesmo que você ainda não consiga enxergá-la. Lembre-se do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja que a palavra é comparada a uma lâmpada para os pés, não a um holofote para todo o caminho. Isso significa que Deus te mostra o suficiente para continuar, mesmo que não revele tudo de uma vez. E é nesse processo que você aprende a depender mais dele. Porque, se você soubesse cada detalhe do futuro, talvez não buscasse a presença dele com tanta intensidade. Mas quando a estrada é incerta, o coração se abre para ouvir, para buscar, para confiar. A incerteza, embora desconfortável, tem o poder de aproximar você do Criador. A verdade é que todos nós carregamos uma necessidade de compreender o porquê das coisas, mas nem sempre o porquê é revelado. Muitas vezes, Deus prefere te mostrar o para quê. E isso muda completamente a forma como você enxerga suas experiências. Porque, em vez de ficar presa à pergunta, por que isso aconteceu comigo? Você passa a se perguntar, para que Deus permitiu que isso fizesse parte da minha vida? Essa mudança de perspectiva,
Abrir espaço para novos significados. Talvez aquela dor que você enfrentou sirva para que hoje você consiga consolar alguém que está passando pela mesma situação. Talvez a perda que você sofreu seja a base para você valorizar coisas que antes não via com tanta clareza. Talvez a espera longa que você enfrentou seja a forma de ensinar paciência e resiliência. Nada é em vão. Absolutamente nada. Em 2 Coríntios 1:4 está escrito: o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Veja como isso é poderoso. Aquilo que você viveu, por mais doloroso que tenha sido, pode se transformar em fonte de esperança para alguém. A sua história, suas cicatrizes, suas superações, tudo isso pode ser usado para iluminar o caminho de outra pessoa. Por isso, nunca subestime o que você já viveu. Nunca pense que foi em vão, porque nas mãos de Deus, até mesmo as experiências mais difíceis se tornam ferramentas de transformação. E quando você entende isso, passa a viver com outro olhar. Deixa de enxergar a vida como uma sequência de acasos e começa a percebê-la como uma grande obra em andamento. Uma obra onde cada traço, cada cor, cada detalhe tem um papel específico. Você não vê o quadro completo agora, mas um dia verá, e então entenderá que nada foi por acaso. Enquanto esse dia não chega, você é chamada a confiar. Confiar mesmo quando não entende. Confiar mesmo quando dói. Confiar mesmo quando parece que nada faz sentido. Porque no fundo, a fé não é sobre entender, mas sobre descansar em quem entende tudo. E quando os pensamentos começarem a se agitar, lembre-se de que você não precisa lutar sozinha. Você pode orar, pode abrir o coração diante de Deus, pode chorar na presença dele. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que você nunca está sozinha nos seus momentos de fragilidade. Pelo contrário, é justamente aí que Deus se faz ainda mais presente. Por isso, não guarde tudo dentro de si. Fale com Ele. Entregue a Ele. Porque a oração não é apenas um ritual. É um encontro verdadeiro que renova suas forças. É como colocar um fardo pesado no colo de alguém que pode carregar com facilidade. E quando você faz isso, percebe que não precisa caminhar sobrecarregada. Agora quero te fazer um convite especial. Escreva nos comentários uma frase que seja como um lembrete para si mesma e para outras pessoas que também estão lutando. Escreva: minha história está nas mãos de Deus e eu confio nisso. Essa declaração não é apenas uma frase bonita, mas um marco espiritual. Quando você escreve isso, reafirma a sua fé, lembra ao seu coração de onde vem a sua segurança e ainda semeia a esperança em outras pessoas que vão ler. Há momentos em que você olha ao redor e sente que a vida das outras pessoas parece mais organizada do que a sua. É como se todo mundo tivesse um plano claro, um destino definido, enquanto você ainda tenta entender qual direção seguir. Esse sentimento pode ser sufocante e muitas vezes gera comparação e insegurança. Mas a verdade é que cada jornada é única, e o tempo de Deus para você não é medido pelo relógio dos outros. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa passagem é como um bálsamo para o coração ansioso. Ela mostra que não existe atraso quando se trata do plano divino. Existe apenas o tempo certo, o momento perfeito. E embora seja difícil esperar, esse processo é necessário, porque nele você aprende a confiar, a amadurecer e a estar preparada para o que virá. Pense em quantas vezes você quis algo com tanta intensidade que parecia impossível viver sem aquilo. Talvez tenha orado, insistido, pedido respostas, mas com o tempo, percebeu que o que você tanto desejava não seria bom para você. Quantas vezes Deus te livrou de escolhas que poderiam ter trazido dor, mesmo que na hora você não tenha entendido? Isso prova que o silêncio dele não é descaso, mas cuidado. Às vezes, o maior ato de amor é negar um pedido que poderia te afastar do propósito.
E é aqui que surge um ponto importante. Confiar em Deus não significa que você terá sempre o que quer, mas sim que terá sempre o que precisa. Essa confiança é a chave que abre as portas da paz interior. Quando você descansa no cuidado divino, o peso da preocupação diminui. Você aprende a soltar o controle, e isso liberta. Talvez você já tenha sentido que perdeu tempo, que as oportunidades passaram, que os anos voaram e que agora já não faz mais sentido sonhar. Mas eu quero te lembrar de algo. Deus é especialista em redimir o tempo. Ele não apenas restaura o que foi perdido, mas também transforma cada perda em aprendizado, cada atraso em preparo, cada silêncio em direção. Ele não desperdiça nada. Olhe para a vida de José, no livro de Gênesis. Ele foi vendido pelos irmãos, acusado injustamente e preso por anos. Aos olhos humanos, sua vida parecia um desperdício, uma sequência de injustiças. Mas no tempo certo, tudo se encaixou. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, preparação para o propósito de salvar uma nação inteira. O mesmo Deus que cuidou de José é o mesmo que cuida de você. É claro que esperar não é fácil. É como viver entre o já e o ainda não. Mas é justamente nesse espaço que você é moldada. A espera fortalece sua fé, treina sua paciência e afina a sua sensibilidade espiritual. O que parece demora é, na verdade, o cuidado de Deus em preparar o cenário perfeito para a sua vitória. E enquanto esse tempo não chega, você pode escolher como viver. Pode viver em ansiedade, tentando antecipar o que só Deus sabe, ou pode viver em paz, confiando que Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. Essa escolha faz toda a diferença. Filipenses 4, 6, 7 nos traz uma promessa poderosa. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que você conquista por si mesma. Ela é um presente, dado a quem decide entregar suas preocupações nas mãos certas. Então, hoje, respire fundo. Olhe para a sua vida com mais compaixão. Reconheça que, mesmo sem entender todos os detalhes, você está sendo conduzida. A estrada pode ter curvas, pode ter trechos escuros, mas o destino final já está seguro. Você não caminha sozinha. E eu quero te encorajar a fazer um exercício simples agora mesmo. Pense em algo que está tirando sua paz, em uma preocupação que insiste em ocupar sua mente. Agora, feche os olhos por alguns segundos e entregue isso nas mãos de Deus em oração silenciosa. Diga a Ele: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu entrego. Esse ato, por mais simples que pareça, tem o poder de mudar completamente o peso que você carrega. E se você quiser ir além, compartilhe nos comentários qual área da sua vida você decidiu entregar hoje. Pode ser uma palavra, uma frase curta, mas escreva. Porque quando você declara algo em voz ou em escrita, você fortalece sua fé e inspira outras pessoas que talvez estejam lutando com o mesmo dilema. Agora, guarde essa verdade no coração. O tempo de Deus nunca falha. Ele não chega cedo, não chega tarde. Ele chega exatamente na hora certa. Chegar até aqui é uma prova de que o seu coração está aberto a aprender, a refletir e a se aproximar mais de Deus. E sabe, existe algo muito lindo em perceber que mesmo em meio às dores, às incertezas e aos silêncios da vida, você nunca esteve sozinha. Cada passo, cada lágrima, cada suspiro, tudo foi visto pelo Senhor. Ele nunca se ausentou, ainda que a sensação tenha sido essa em alguns momentos. Talvez você olhe para trás e veja capítulos da sua história que gostaria de apagar. Decisões erradas, portas fechadas, pessoas que se foram, sonhos que pareciam tão reais, mas se perderam no caminho. Mas Deus, com sua infinita graça, pega até as páginas mais manchadas e transforma em testemunho. Ele é capaz de usar suas feridas como fonte de cura para outras pessoas,
e isso dá sentido até para aquilo que parecia insuportável. Quando lemos Romanos 8:28, encontramos uma promessa que sustenta. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Não são algumas coisas, não são apenas as boas, são todas. Inclusive as que você não entende, inclusive as que te doeram, inclusive as que você achava que eram perda. Tudo se transforma em propósito. E agora que caminhamos juntas até aqui, quero te pedir algo especial. Se essa mensagem tocou o seu coração, se trouxe paz, conforto ou até mesmo um despertar, se inscreva no canal. Não como uma formalidade, mas como parte de uma família que cresce unida pela fé, pela esperança e pelo desejo de ouvir mais da palavra. Aqui cada vídeo é preparado para te fortalecer e sua presença é essencial. Mas eu quero ir além. Compartilhe também a sua história. Escreva nos comentários algo que marcou a sua caminhada de fé. Um aprendizado que você tirou desse vídeo, ou até mesmo um desafio que você está enfrentando. Esse espaço não é apenas sobre assistir, mas sobre construir uma comunidade real, em que cada voz importa. Quando você fala, você pode ser resposta de oração para alguém que também está aqui. E lembre-se, você é amada. Você é vista, você é cuidada. Deus não se esqueceu de você, e os planos dele continuam de pé. Caminhe confiante, porque dias de vitória estão no horizonte. Obrigada por estar comigo até o final deste vídeo. Que a paz de Cristo, aquela que ultrapassa todo o entendimento humano, guarde o seu coração e os seus pensamentos. Filipenses 4:7. E que cada passo daqui para frente seja iluminado pela certeza de que o melhor ainda está por vir.